Graça e paz. Boa noite, irmãos. As crianças que estão presentes aí, tem um desafio para elas. Com a ajuda dos pais, pegar a prancheta aí, desenhar duas figuras. Um copo cheio de água e um copo vazio. São só essas duas figuras. E lá no final a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, peço para os irmãos abrirem Marcos, capítulo 3, versos de 1 a 6. Vamos continuar a exposição do texto bíblico. Marcos, capítulo 3, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. De novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, atrofiada ou endurecida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então ele lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estende a mão." O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Amém. Vamos orar? Pai amado, eu te louvo pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra e para te cultuar. Eu te peço nessa hora que o teu evangelho possa alcançar os nossos corações e que essa palavra frutifique em nosso meio para a glória do teu nome somente. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Marcos escreve esse evangelho para os crentes em Roma que estavam passando por muitas perseguições e muitos sofrimentos. E ele queria, com esse relato, incentivar os nossos irmãos em Cristo naquela época a não desistirem de seguir Jesus. Porque a perseguição era grande, muito grande. E uma das formas de fazer alguém desistir de seguir Jesus é quando se fere o orgulho de uma pessoa. Ah, você é crente? Ah, você segue a Bíblia? Você está seguindo essa palavra aqui? Isso é coisa do passado. Você é um retardado. Você é uma pessoa que não pensa direito. Então, quando toca no orgulho, isso é uma das coisas que faz a pessoa pensar duas vezes antes de seguir Jesus. Ora, um judeu raiz, aquele que era judeu de verdade, ele era conhecido por pelo menos três coisas. Primeira delas, guardar o sábado. Segunda, praticar a circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão é uma retirada do excesso do órgão masculino ao 8º dia. Quando a criança nasce, no 8º dia é tirado. Então é circuncidado. Hoje tira o excesso ali do órgão. E a terceira é abster-se de certos alimentos. É não comer carne de porco, é não comer animais impuros, de acordo com o que Levítico falava. Então, um judeu verdadeiro era um judeu que, pelo menos, praticava essas três coisas. E no topo do orgulho do judeu estava guardar o sábado. Eles tinham esse orgulho, porque o sábado para eles era a principal coisa.
tanto era o orgulho deles que chegou a ser uma idolatria para eles. A lei disse simplesmente o seguinte: no sábado você não pode trabalhar. Ou seja, o que você faz durante a semana, o seu trabalho corriqueiro, você não faria no sábado. Era isso que a lei dizia. É isso que a lei ensinava. Mas eles começaram a criar muitas regras em cima do sábado. Não era só não trabalhar, mas era não fazer muitas coisas. Nós vimos no domingo passado que o presbítero Fabrício pregou aqui. Os discípulos de Jesus estavam passando por um local onde tinha milho, uma grande colheita de milho, e eles estavam com fome. Então não podia nem matar a fome no sábado. Não podia, porque se você passasse e colhesse alguns alimentos, isso era considerado o quê? Um trabalho, e não podia. Outros dizem que eles criaram uma lei que se você tivesse que andar durante o sábado, teria que ser no máximo 1 quilômetro. A partir de 1,5 quilômetros, você já estava pecando, porque você estava trabalhando no sábado. Então era um excesso, era um peso, era algo sem limites. E curar uma pessoa, um médico poderia curar uma pessoa no sábado, mas só se fosse uma cura necessária para não matar, para que aquela pessoa não morresse. Se fosse uma doença de vida ou morte, um médico poderia curar. Deus não, mas um médico sim. Mas se fosse algo que poderia ser tratado durante a semana, não havia necessidade de curar no sábado. E se fosse curado, seria pecado. Então eles eram cheios de regras, muitas regras. O orgulho deles se tornou um ídolo para eles, que o impediam de seguir Jesus. Mesmo depois de tantos milagres, de tantas coisas que foram feitas por Jesus, ele curou um paralítico, ele perdoou pecados, ele matou a fome, ele fez tantos milagres, mas mesmo e expulsou demônios. Muitos demônios foram expulsos por Jesus, mas mesmo assim, eles não estavam interessados no que Jesus era e no que Jesus podia fazer. Eles estavam interessados no sábado. Dessa forma, os leitores de Marcos deveriam evitar um coração endurecido, um coração orgulhoso, para que eles pudessem continuar vivendo pela fé em Cristo Jesus sem desistir, pois o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Provérbios capítulo 16, verso 5. Por isso Jesus ficou irado, ele ficou indignado. Marcos fala assim, e de novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e estavam ali observando Jesus, para ver se ele curaria no sábado, para o acusarem. A intenção deles era ver Jesus quebrar alguma lei para que pudesse acusá-lo. Irmãos, o orgulho nos impede de crer em Jesus. O orgulho nos impede de seguir Jesus. E ali estavam cheio de gente orgulhosa, cheio de gente que não estava ali para prestar a verdadeira adoração a Deus. Eles não estavam ali para ouvir o sermão de Jesus. Eles estavam ali procurando algo para acusar Jesus. Na sinagoga, era mais ou menos semelhante como nós aqui, como a igreja. Tinha uma grande plateia aí na frente, e tinha aqui na frente uma mesa. Então a pessoa vinha, lia o texto bíblico e começava o sermão. Então Jesus, diante dessa situação, diante de todos que estavam ali, porque Jesus conhece o coração de cada um que está aqui nesta hora, assim como ele conhecia lá na sinagoga o coração de todos. Então, na frente de todos, o homem estava no meio da multidão, e ele disse: levante-se, venha aqui para o meio. Então ele veio e ficou no meio de todos, para que todos possam ver aquele homem sofrendo,
Queridos, aquele homem possivelmente não tinha mais condições de trabalhar. E quem não trabalha também não coma, diz a palavra de Deus. Ele não nasceu com aquela mão endurecida, porque pelo verbo bíblico que foi utilizado, que foi atrofiado, foi algo originado de uma doença. Ele não nasceu assim. Então aquele homem tinha condições, não tinha mais condições de trabalhar como ele trabalhava antes. E se ele continuasse assim, possivelmente ele iria mendigar, ou ele já estava mendigando. E viver de esmola não é garantia de uma vida saudável, não é garantia de uma vida constante. Então aquele homem poderia morrer se não trabalhasse, porque não ia ter comida para comer. Ele não ia ter como se sustentar. E Jesus teve compaixão daquele homem. Mas aquele povo que foi lá para cultuar a Deus, não era um povo que realmente estava honrando a Deus. Porque eles não estavam se preocupando com aquele homem. Não estavam. Pelo contrário, o orgulho deles era de preservar o sábado. Esse orgulho estava endurecendo o coração deles. Esse orgulho estava fazendo eles ficarem cegos para fazer o bem. O orgulho deles era maior do que a vontade de fazer o bem para aquele homem e salvá-lo da morte. Pois se ele continuasse sem trabalhar, talvez viesse a morrer de fome. Marcos revela aqui que Jesus conhece a verdadeira intenção dos nossos corações. O apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 3, versos de 13 a 15. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos lábios deles. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes em derramar sangue. Aqui eles estavam procurando derramar o sangue de um inocente. Derramar o sangue de Jesus. Então Jesus provou o pensamento deles, quando perguntou para eles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Marcos capítulo 3, verso 4. Sabe quando um filho faz uma besteira e depois você o confronta e surge aquele silêncio que é traumatizante? Né? Você confronta, por que você fez isso? Você sabia que não era para fazer. Aí ele fica quietinho. Ou então na sala de aula, quando o professor faz uma pergunta e ninguém sabe a resposta, todos evitam contato visual, né? Para não mostrar que não sabe aquela resposta. Ou no trabalho, quando alguém fala algo inapropriado em uma reunião e o ambiente fica no silêncio desconfortável. Ou no trânsito, quando alguém buzina agressivamente, mas percebe que estava errado, né? E evita olhar para quem buzinou. Né? Você buzina assim, depois você vê, poxa, a pessoa está certa em estar parada. Eu que estou errado, eu não devia ter buzinado. Aí fica aquele silêncio, aquele desconforto. Foi esse silêncio que aconteceu ali. Porque eles sabiam que estavam errados. Eles sabiam a resposta. No sábado é lícito, é permitido fazer o bem, é permitido salvar uma vida. O silêncio revelou o coração endurecido deles. Quando estamos mortos espiritualmente, nós somos dominados pelo nosso orgulho. E o nosso orgulho nos faz olhar para nós e não para a vontade de Deus. Eles estavam na sinagoga oferecendo
uma falsa adoração a Deus, pois desejavam matar Jesus ao invés de fazer um bem e salvar a vida daquele homem com a mão atrofiada. O orgulho deles era digno da ira justa de Deus, por isso Jesus irou-se. Diz o verso 5, Marcos capítulo 3, verso 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, ele disse ao homem: estende a mão. E o homem estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. Queridos, esse milagre aqui não foi colocado à toa. Marcos tinha uma intenção, pelo menos de lembrar o povo judeu, porque em Roma tinha tanto gentios como judeus. Mas lembrar ao povo do judeu do rei chamado Jeroboão. Lá em Reis, capítulo 13, verso 4. Jeroboão, ele começou bem e terminou mal o reinado dele. Ele terminou o reinado dele levantando um altar e misturando o culto a Deus com outros deuses, levantando uma adoração ilegítima e idólatra. Ele estava pecando contra Deus. Então Deus mandou um homem de Deus lá para falar com ele e falou para Jeroboão: essa adoração terá fim, porque essa adoração não agrada a Deus. E 300 anos depois, a palavra daquele homem de Deus seria cumprida com o reinado de Josias. Ele ia eliminar toda a adoração idólatra que tinha sido levantado pelo rei Jeroboão. Mas o rei não ficou feliz com a palavra desse homem de Deus. Então ele disse, 1 Reis capítulo 13, verso 4, prendam esse homem. Ele levantou a mão para ele, prendam esse homem. Mas a mão dele, na hora, ficou atrofiada. Ficou endurecida. Secou, diz a palavra de Deus. E ele não podia mais usar aquela mão. Então o rei disse ao homem de Deus: implore, por favor, ao Senhor, seu Deus. Ore por mim, para que eu possa recolher a mão, para que ela volte ao normal. O homem de Deus implorou a Deus em favor dele. E a mão do rei recolheu e ficou como antes. 1 Reis capítulo 13, verso 6. O rei Jeroboão foi impactado pelo poder de Deus e ele mudou de posição. E ele convidou o homem de Deus para almoçar em casa, para comer em casa. Mas aqui na sinagoga estava alguém maior do que um profeta. Estava o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Ele curou a mão daquele homem. Aquele homem voltou de novo a ter a mão curada, a mão estabelecida para voltar a trabalhar. Mas depois desse milagre, eles não foram impactados pelo poder de Deus. Eles continuaram incrédulos, continuaram querendo a morte, porque a mão deles não estava endurecida, mas o coração deles estava endurecido. Jesus mostrando que a dureza do coração, o orgulho, nos impede de seguir a Jesus e de crer nele. Os fariseus, conta Marcos capítulo 3, verso 6. Os fariseus saíram dali com os herodianos. Os herodianos eram homens que não respeitavam nenhuma religião. Eles não se importavam com nenhuma religião e não queriam saber de Deus, mas queriam saber somente de agradar os homens. Eram pessoas que rejeitavam o judaísmo. Mas os judeus, orgulhosos, acabaram fazendo amizade com pessoas que odiavam a Deus para matar Jesus.
Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. O orgulho nos faz nos tornar amigos de pessoas e de coisas que são contra Deus, para afrontarmos a Deus. Isso mostra a nossa depravação total. O quanto nós, sem Deus, não conseguimos fazer o bem para Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós só queremos saber de nós. Mas a reação de Jesus também nos mostra, além da sua ira contra os nossos pecados, como fala em Efésios capítulo 5, verso 6, que nós nascemos debaixo da ira de Deus, nós éramos mortos, mas uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Então nós não estamos mais mortos em nossos pecados e nem debaixo da ira de Deus, porque agora nós somos filhos de Deus. Além disso, além do texto mostrar a indignação de Jesus, Deus também nos mostra o amor de Jesus. João capítulo 3, verso 16, 18, um texto muito conhecido, nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na reação de Jesus, encontramos uma resposta para a pergunta: é lícito fazer o bem no sábado? É lícito salvar no sábado? Sim. É permitido fazer o bem a este homem, independente se o problema dele é grave ou não. Jesus curou no sábado. Ele não chegou para o homem e verificou: peraí, essa tua doença aí é caso de vida ou morte? Sim ou não? Ele não perguntou como os judeus faziam. Ele simplesmente chamou: vem para cá. Mostrando que Jesus se importa conosco, independente se a nossa doença é grave ou não. Sim, é permitido. Sim, é permitido salvar uma vida. Jesus acabou com o sábado deles, destruiu o ídolo deles, mostrou que a morte dele, que lá na frente ia ser derramada na cruz, foi para salvar muitas vidas. Jesus acabou com o ídolo dos judeus ali, porque ele curou, ele alimentou seus discípulos, e agora ele mostrou que a cura independe da opinião dos outros, ou se a doença é grave ou não. Acabou com o ídolo deles, acabou com o sábado deles. A planta de um edifício, imagine a planta de um edifício. Quem é arquiteto tem mais facilidade. Assim como a planta de um prédio serve como um esboço do que será construído, o sábado no Antigo Testamento era um esboço da verdadeira realidade que é Cristo. Agora que o edifício foi construído, não faz sentido voltar apenas às plantas do edifício, porque Jesus veio. A sombra e um corpo. Quando você vê a sombra de alguém se aproximando, sabe que aquela pessoa está vindo. Mas quando aquela pessoa chega, você não foca mais na sombra, mas você foca em Cristo. O sábado era a sombra, Cristo é a substância, é a realidade. Ele veio para acabar com o sábado. Queridos, o sábado era a sombra do que haveria de vir. Mas a realidade, porém, agora é Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 16 a 17. O motivo do orgulho foi
quebrado, abolido por Cristo, quando ele decidiu receber a ira divina no meu e no teu lugar, no lugar deles, porque nele encontramos paz, nele encontramos a alegria que esse mundo não pode dar, porque no meu e no teu lugar ele recebeu a ira que era devida a nós, que nós merecíamos. Deus disse para ele simplesmente não trabalhar no sábado. Êxodo 20:10. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Mas as demais obrigações impostas pelos fariseus estava sobrecarregando o povo. Estava trazendo um fardo muito pesado, algo que a lei não tinha propósito de fazer isso. Por isso que em Mateus capítulo 11, verso de 28 a 30, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou mostrar para vocês um descanso de verdade. Um descanso que não é moldado pela mão dos homens. Um descanso que não tem a ver com o que você faz. Um descanso que tem a ver com o que eu fiz por vocês na cruz. No nosso caso, Jesus já morreu na cruz e ressuscitou. No caso deles, eles precisavam enxergar que o descanso estava em Cristo, porque em breve eles iam experimentar um descanso inabalável. Porque ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham a mim todos vocês que estão cansados. Então, nesse trecho, existem pelo menos 3 doutrinas que eu queria mencionar aqui. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. A primeira doutrina aqui é a doutrina da depravação total do homem, a dureza do coração. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem a ação de Deus em nós não conseguimos fazer nada em nome de Jesus. Tudo que nós desejamos fazer é em nosso nome. É em nome de alguém. É em nome do trabalho, em nome da minha tradição, em nome da minha família. Mas em nome de Jesus, ninguém é capaz de fazer nada enquanto estiver morto espiritualmente. Enquanto estiver escravo da sua vontade. Jeremias 9, de 13 a 14 fala: o Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Balaíns, como os pais deles lhes ensinaram. Uma família que não está baseada em Cristo Jesus não pode ensinar o que Deus manda ensinar. Algumas famílias seguem a Balaíns, seguem a outros deuses, como o espiritismo, seguem a demônios, porque não estão seguindo a palavra de Deus. A segunda doutrina que aqui está exposta é a doutrina quando Jesus fala indignado, a ira de Deus. Romanos 1,18 fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Todos os seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, nós somos tão pecadores, tão maus, que nós somos capazes de abafar a verdade de Deus para que o nosso orgulho prevaleça. O sábado não era mais o descanso deles, pois o descanso eterno chegou, Jesus. Mas quando consideraram o sábado o verdadeiro descanso deles, eles estavam dispostos a matar Jesus.
Enquanto o nosso ídolo toma posse do nosso coração, nós não estamos interessados em servir Jesus. Nós não estamos interessados em mudar de vida. Nós estamos interessados no conforto da nossa vida, no conforto do nosso lar. Estamos interessados no conforto da nossa família. Não estamos interessados em seguir Jesus. Mas também nesse texto tem outra doutrina, a misericórdia de Jesus. Disse ao homem, estende a mão. E o homem estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. A resposta de Jesus aqui nos mostra a sua misericórdia, a sua bondade. A sua bondade não depende dos outros ou da opinião dos outros. Deus é sempre bom. Ele é sempre misericordioso. E pela sua misericórdia justificadora, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. João capítulo 6, verso 47 fala: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Diante disso, gostaria de deixar algumas aplicações. Primeira delas, o orgulho nos impede de seguir Jesus para perdoarmos verdadeiramente. Você que é crente e talvez não esteja conseguindo perdoar, ouça a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos perdoou sem nós merecermos. Deus enviou Jesus para morrer no meu e no teu lugar, para nos transformar de inimigos, filhos das trevas, da escuridão que nós vivíamos, para nos transformar em filhos de Deus. Para nos transformar em filhos de Deus, para andarmos na luz do Senhor, para termos uma nova vida. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e recebe Cristo como Senhor e Salvador, esse nasceu de novo. Siga Jesus, perdoe os outros, assim como Jesus te perdoou. Assim você vai experimentar a paz que esse mundo não pode dar. Muitas vezes nós não experimentamos a paz porque nós não queremos perdoar. Colossenses capítulo 3, verso 13 fala: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Quando nós somos justificados, aceitos por Deus, duas coisas acontecem. Recebemos o perdão de Deus e a adoção de Deus. Somos perdoados pelo Pai e adotados como filhos pelo Pai. Quando nós perdoamos, nós precisamos também fazer a mesma coisa. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas o perdão significa continuar amando apesar de tudo que aconteceu. Porque Deus continua nos perdoando apesar de tudo que nós fizemos. Por nossa causa, o Filho de Deus morreu na cruz. Por nossa causa, o Filho de Deus sofreu naquela cruz. O seu sangue foi derramado. O seu sangue foi escorrido naquela cruz, no meu e no teu lugar.
Mas apesar de tudo isso, nós temos o perdão de Deus e a adoção. Fomos adotados na família de Deus. Então, essa história, eu perdoo, mas ele para lá e eu para cá, isso não é perdão. O perdão de Deus é sempre deixar a porta aberta. É claro, nós não vamos nos misturar com pessoas que só querem o nosso mal, mas a porta está aberta para ajudar essas pessoas apesar de tudo. Apesar de tudo. Siga Jesus e busque perdoar e ser perdoado no casamento. Irmãos, o divórcio só foi permitido por causa do orgulho humano. Mateus capítulo 19, verso 8 fala: Jesus disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. O divórcio não é solução para um casamento em crise. A solução para um casamento em crise é Jesus e no seu perdão. Então, há necessidade de buscar perdão e buscar ser perdoado. As duas coisas são necessárias. E só é possível buscar isso pela fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus. Porque o milagre que Jesus fez na sinagoga, o milagre físico, não foi capaz de transmitir fé para aquelas pessoas. Porque o milagre físico não quebra orgulho, não transmite fé. A fé vem de Deus por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. O novo nascimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer um casamento restaurado, precisa ter fé em Cristo. E pregar essa palavra em casa. Viver essa palavra. Só o testemunho não é suficiente. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se queremos a nossa casa seguindo a Cristo, eu e minha casa seguindo ao Senhor, exige dedicação na oração, na pregação de Cristo e na vivência dessa palavra. Segunda aplicação. O orgulho nos impede de seguir Jesus para fazermos o bem. Irmãos, escutem com atenção a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, verso 32. É uma ordem. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoe uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. O orgulho nos impede de fazer o bem para os outros, criando os nossos corações vários motivos para não fazer o bem para uma pessoa. Vários. Ele pisou no meu pé. Ele olhou torto para mim. Ele não escreveu uma mensagem no WhatsApp do jeito que eu gostaria. Ele esqueceu de uma foto. Ele esqueceu do Instagram. Sei lá, no trabalho. Lá no trabalho tem um irmão em Cristo, mas aquele irmão nunca me dá a paz do Senhor. sempre é rude. Irmãos, Jesus fez o bem para aquele homem, independente de qualquer coisa. Ninguém disse: Jesus, venha fazer bem para esse homem. Não, pelo contrário, eles estavam torcendo para Jesus fazer alguma coisa no sábado, para matar Jesus. Eles não estavam preocupados, o cara estava do lado deles, o homem estava ali, lado a lado, no meio da multidão. Às vezes você vê alguém na igreja passando necessidade, está ali do teu lado, mas você não consegue fazer o bem, porque você começa a criar coisas, é o orgulho. Mas se nós estamos em Cristo, nós não somos mais escravos do nosso orgulho. Nós não somos mais escravos da nossa vontade, mas nós somos escravos
da vontade de Deus. Não ignoremos quem passa por necessidade. O orgulho nos impede de fazer o bem para os de casa. Muitas vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas que estão fora de casa, mas a gente não quer fazer o bem para aqueles que estão dentro de casa. Seja filho, seja cônjuge, seja marido, seja esposa. Muitas vezes a gente não quer ajudar dentro de casa as coisas simples do lar. Não quer ajudar os pais. Não quer ajudar o tio, a avó, o avô. Mas quer ajudar fora. Gálatas capítulo 6, verso 10 fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aqueles que são crentes, aqueles que são da nossa família, que estarão conosco no céu. Aqueles que congregam conosco, ou que são irmãos em Cristo em outras igrejas, façamos o bem. E a família de Deus, ela é uma família de Deus. É uma família que ainda neste mundo não é perfeita. É uma família que tem muitas dificuldades, como a nossa família em casa. Eu e você temos uma família normal. Se você tem dificuldade na sua casa, então você tem uma família normal. Todos temos dificuldades em casa. E se nós não praticamos em casa, como é que a gente pode praticar na igreja de Deus? Então, se nós somos crentes em Cristo Jesus, precisamos, pela fé, praticar o bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, fala: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Paulo estava falando para os irmãos ali em Tessalônica, que tinham muitos irmãos se aproveitando dos outros. Ah, Jesus vai voltar, então eu não preciso trabalhar. Aí ia aproveitando na casa dos irmãos. Olha, apesar desses irmãos fazerem isso, se aproveitarem, não deixe o testemunho deles, o pecado deles, te convencerem a deixarem de fazer o bem. Porque nem todos são assim. Mas às vezes por causa de um, a gente julga todos. Não é verdade? Por causa de um, a gente julga que todo mundo é a mesma coisa. Então nós precisamos refletir nisso e nunca nos cansar, porque cansa fazer o bem. Se a palavra de Deus fala para a gente não se cansar, é porque a gente se cansa. É natural. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós encontramos o quê? Um refrigério. Nós encontramos o quê? A esperança para permanecermos em fazermos o bem. A última aplicação. O Maurício conseguiu desenhar? Ajudaram ele aí? Tem um copo vazio e um copo cheio. Em casa vocês podem trabalhar mais com ele sobre isso. Mas um copo cheio de água, você não consegue colocar gelo, porque senão transborda. Às vezes você quer tomar aquela Coca-Cola, o copo cheio, mas a Coca está quente. Você quer colocar gelo e não consegue, vai transbordar. Mas se você pegar um copo vazio, ou seja, com pouca água, ou então com pouca Coca-Cola, você tem espaço para colocar gelo ali. Aliás, um copo vazio, você tem espaço para colocar qualquer coisa ali. Um coração endurecido e cheio de orgulho não tem espaço para o Espírito Santo de Deus. Não tem espaço. Por isso que ninguém pode ser salvo com um coração endurecido, um coração orgulhoso, um coração onde está desejando mais a si mesmo, a sua própria vida, do que a igreja de Deus. Queridos, só há
possibilidade de ter um coração cheio do Espírito Santo se nós nascermos de novo. Se você nascer de novo, você que ainda não conhece Jesus, você que ainda vive através do seu orgulho e vive para você, se você não nascer de novo, você não pode receber o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não entra num coração endurecido, mas ele dá um novo coração. Ele nos dá um novo coração cheio de fé, um coração justificado pela fé, um coração cheio do dom do arrependimento de pecados. Nós conseguimos perdoar se nós estivermos em Cristo Jesus. Nós vamos conseguir sermos perfeitos, perdoarmos sempre? Não. Mas nós teremos um coração habilitado a perdoar e a se arrepender dos nossos pecados. Porque nós não teremos mais aquele coração cheio, endurecido, mas teremos um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Seremos mergulhados no poder de Deus, no poder do nosso Deus. Somente Deus pode quebrar o nosso orgulho. Somente Deus pode quebrar o nosso orgulho, como ele fez com os judeus. Ele quebrou o sábado. O sábado já não existe mais. Agora o descanso é Cristo Jesus. E assim ele pode quebrar o orgulho seu, o orgulho de cada um aqui. Eu não conheço a vida de todo mundo aqui, nem quem está nos assistindo pela internet. Se tem alguém que nos assiste que não conhece a Cristo, não sei. Mas uma coisa eu sei, talvez você tenha o orgulho de ser uma boa pessoa no meio da sociedade. Ou tem orgulho de ser homossexual, como tem orgulho gay por aí. Ou tem orgulho de ser bonito ou bonita. Ou tem orgulho de ser muito inteligente. Nossa, eu sou inteligente, então eu tenho orgulho disso. Ou tem orgulho de ser rico. Eu não sei qual é o teu orgulho, mas quero te informar que o teu orgulho não vai te impedir de ir para o inferno. Não vai. Nada nesse mundo vai te impedir de ir para o inferno. Se você morrer hoje, agora, sem ter abandonado esse orgulho, sem ter se entregado a Cristo Jesus, você vai acordar no inferno. E esse inferno é eterno. Totalmente eterno. Então você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se arrepender do seu orgulho e entender que tudo que tem na sua vida, se não for de Deus, não vai te servir para nada. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você não será mais escravo do orgulho, mas do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 13, versos 7 a 8 fala: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Esse convite, essa ordem, é para aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo nesta hora, seja através das redes sociais ou aqui nessa hora, você tem a capacidade de se entregar a Cristo, se arrepender dos seus pecados, crer nele e ouvir a voz de Cristo Jesus. Então você vai procurar confessar esse novo nascimento, essa fé em Cristo Jesus no batismo nas águas. Você não vai batizar somente por uma tradição, mas você vai batizar mostrando aquilo, confessando o que já aconteceu no seu coração quando Jesus tomou você, quando você nasceu de novo, quando você se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos e se entregou a Ele de todo o coração para ouvir e seguir a Jesus. Agora o teu orgulho não vai mais te impedir de seguir a Jesus, mas você estará escravo da vontade de Cristo. Então você vai ter a paz, você vai perseverar em seguir Jesus apesar de qualquer coisa. Se ferirem o teu orgulho, a ferida do teu orgulho não vai
te impedir de seguir Jesus. Lá em Roma, para finalizar, os gregos eram orgulhosos porque se achavam muito inteligentes. Então achavam que a inteligência podia salvá-los. Mas quando eles viram o evangelho foi pregado. Não, é loucura para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, porque a fraqueza do homem que foi morto na cruz, ele traz a salvação. Você pode ser doutor, mestre, professor, o que você for, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você não será salvo. E junto com os gregos tinham os judeus, que achavam que por praticarem a lei, a fé para serem salvos viria para eles. Mas a palavra de Deus fala que a fé não vem da prática das obras, a fé vem de Deus. Você pode ser o mais santo desse mundo, o que é impossível, porque o único santo que andou nesse mundo foi Jesus Cristo. 100% santo, 100% Deus, 100% homem. Ele não pecou. O seu desempenho na sua salvação, na sua santificação, não te garante salvação. Porque a fé justificadora, a fé para crer em Jesus e ser salvo, não vem da prática das boas obras, mas vem de Deus. Se você nasceu de novo, neste dia, nesta hora, você vai crer em Cristo e vai procurar uma igreja bíblica mais próxima. Se você está na internet, para confessar Jesus no batismo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fez. Obrigado, Pai, por ter quebrado o nosso orgulho. Porque se o Senhor não tivesse destruído o nosso orgulho, nos dado um novo coração, nós não estaríamos aqui. Eu te peço, Pai, graça e poder sobre aqueles aqui neste lugar, ou aqueles que estão assistindo nas redes sociais, que tenham um coração quebrado, tenham um novo coração, que o Senhor, pela Tua graça, Senhor, lhes conceda um novo coração para crer em Ti e serem salvos. E aqueles que já são Teus, Pai, renova, Pai, renova o nosso coração, renova a nossa esperança, Senhor. Ó Deus, não permita o nosso orgulho e nada desse mundo nos impedir de continuar fazendo bem, pregando o Teu Evangelho, ouvindo a Tua palavra, seguindo a Tua palavra, para a glória do Teu nome, porque esse é o bem que Tu procuras naqueles que Tu salvaste, naqueles que Tu justificaste, naqueles que Tu adotaste como os Teus filhos. Esse é o bem que toma conta do coração daquele que conhece Jesus. É seguir o Teu Evangelho e obedecê-lo, crescer no arrependimento de pecados, crescer na obediência e na fé, até que Tu voltes, Senhor, até que Tu voltes. Ó Deus, abençoa todos aqui, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.